10% dos envolvidos em acidentes de trânsito por embriaguez morrem. Hoje em São Paulo, nós acabamos de filmar crianças consumindo K9. O grupo procurava as vítimas na internet para marcar encontros na zona sul da cidade. Uma das vítimas chegou a ficar 2 dias em coma depois de sofrer convulsões com uma substância ingerida. O centro da cidade tomado por cracolândias. Nos últimos dias, o tráfico de drogas e um grupo de usuários gravemente doentes. Essa é a situação. Essa é a situação da K9. É isso que a K9 está deixando na maior cidade do país. Um rastro de destruição. Durante o dia, a polícia disparou balas de borracha na direção dos detentos amotinados. Que esse acidente foi provocado, descobrimos depois, por um motorista com sinais de embriaguez. Você está aqui hoje para fazer uma escolha eterna. O mundo jaz no maligno. Quem já ouviu essa passagem da Bíblia? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vivemos numa bolha. Nós vivemos num domo. Porque a coisa lá fora, a maioria de nós, eu falo daqueles que estão aqui frequentando a igreja, que estão levando isso para sua casa, né, que tem os seus pais ali vivendo pela fé, seguindo Jesus Cristo. Nós não temos noção de como o mundo está. É muito feio. Eu consigo ver uma parte disso ainda, mesmo depois de convertido, porque eu escolhi lidar com estes homens. Eu escolhi estar no meio deles, eu escolhi participar desta parte do mundo para poder resgatá-los dessa vida. Mas a coisa lá está muito feia. E deixa eu dizer uma coisa para você, não tem nada tão ruim que não possa piorar. Porque isso é só o princípio das dores. Isso é só o princípio. O que nós vemos aí hoje, antigamente era um escândalo você ver alguém fumando maconha. Hoje é comum. Teu vizinho do apartamento do lado fuma. Teu amigo fuma no playground. Teu colega de classe sai da sala durante a aula para fumar maconha. Quando não usa alguma coisa mais pesada. Na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, a coisa era mais velada, era mais escondida. Hoje não. E o que acontece com isso? A gente começa a normalizar o que não deve ser normal. Não é normal usar drogas. Não é normal se prostituir. Não é normal fazer parte desse mundo criminoso. Porque tem 2 fins para esta vida. Na verdade 3. Mas tem 2 horríveis. Que é cadeia ou cemitério. Ai, pastor, mas está muito longe de eu ser preso por alguma coisa. Não está não. É só você estar no carro errado, na festa errada, conversando com a pessoa errada. Hoje pela manhã eu fiz um curso de pilotagem e eu estava conversando na Polícia Militar do Paraná, e eu estava conversando com um desses motoqueiros da polícia de choque, né? E ele estava nos contando sobre abordagens. E ele estava me dizendo o seguinte: olha, quando a gente aborda um veículo com 4 elementos dentro do veículo, a gente só vai querer saber se existe menor entre eles, se visualmente a gente não conseguir discernir, depois que eles já estão rendidos.
E aí, meu querido, não importa que a droga está no bolso do seu amigo, você vai responder junto, você vai ser marcado, você vai ter uma ficha criminal, mesmo que você não fique preso, mesmo que o teu amigo seja um cara gente boa, que na maioria das vezes não é, que ninguém quer assumir esses BO sozinho, mas mesmo que ele diga, não, eles não tinham nada a ver, a droga era minha, você vai ficar marcado. E deixa eu te falar, uma delegacia por dentro não é algo bonito de se ver. Aquele menino aqui que parecia o Exu Caveira, que parecia o Tasmania ali, que estava com as mãos para trás, assim, com a boca cheia de sangue, ele estava endemoniado dentro de uma delegacia, no vídeo original, por causa da droga, por causa do crime, por causa das escolhas erradas que fez durante a sua vida. Eu quero falar um pouquinho disso essa noite. Se você tiver Bíblia, quem tem Bíblia? Que isso, hein? Os outros também têm, mas não sabem, né? Está no celular. Só abrir a Bíblia lá, né? Lá em Gálatas. Gálatas 5. Nós vamos ler o 19 e o 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Repete comigo essa frase. Vamos lá? Não herdarão o reino de Deus. Agora, com vontade, como se você tivesse feito um lanche antes de entrar aqui, né, e de sentar aí nessa poltrona. Não herdarão o reino de Deus. Aqueles que sentem o peso dessa frase estão verdadeiramente em Cristo. Porque não tem coisa mais assustadora na face da terra, e eu já experimentei de tudo. Já atentaram contra a minha vida, eu já estive em lugares que vocês não viram nem em filme. Eu já vi coisas acontecerem e já fiz coisas que talvez vocês nunca vão ver na vida de vocês. Mas não há nada mais tenebroso, não há nada que me cause mais medo do que esta frase. Porque o meu maior medo é não herdar o reino de Deus. É não ter parte na vida eterna. É não estar com Jesus para todo sempre. Porque o oposto é a escolha eterna, mais correta. Sabe, querido, não importa como vai ser o céu. Se vai ser lá na nuvenzinha, sentado com uma harpinha, com duas asinhas pequenininhas atrás, tocando harpa o dia inteiro. Se vai ser diante dos anciões e do altar e adorando. A gente nunca vai conseguir saber, só quando chegar lá. Você pode imaginar do jeito que você quiser. Porque até as revelações bíblicas foram dadas para que o homem pudesse compreender. Então, a mente daqueles homens só compreendiam aquela revelação que foi dada para eles. Mas quando a gente chegar lá, vai ser algo que a gente nunca conseguiu mensurar na nossa mente. E esse é o lugar que você, a partir de hoje, tem que querer estar. Você tem que respirar. Eu vou para o céu. Você tem que acordar de manhã e lembrar, eu vou para o céu. Durante o seu dia você vai dizer, eu vou para o céu. E antes de dormir, o teu último pensamento tem que ser, eu vou para o céu. Porque o céu é o meu lugar. Porque você foi feito para estar no céu. Você foi feito para estar com Jesus.
Você foi feito para estar com Deus e não para aquelas coisas que nós vimos aqui. Quem tem aí entre 12 e 15 anos? Tá, os outros estão velhos demais, não fique chateado comigo. Estou brincando, gente. Todos que estão aqui nesta noite, vocês estão numa idade, tirando uns cabeça branca que eu estou vendo por aí, vocês estão numa idade em que eu daria tudo o que eu tenho, não é muita coisa, mas tudo o que eu tenho, para poder voltar atrás e ter um encontro com Jesus na idade de vocês. Eu queria ter conhecido Jesus na minha adolescência. Eu queria ter nascido num lar que temesse a Deus todos os dias. Eu queria ter uma história como a do pastor Luciano, que nunca se afastou da presença de Deus. Eu não queria ter as memórias e as lembranças que eu tenho. Eu não queria ter que muitas vezes pela manhã me convencer de que eu tenho que sair da cama, porque as minhas memórias me seguram lá. De muitas vezes ter que olhar no espelho e lembrar a mim mesmo que hoje eu sou um homem de Deus e que o meu passado ficou para trás e eu sou uma nova criatura. Isso é lindo de se falar, mas quando você tem que lidar com lembranças malignas, quando você experimentou na carne ser possuído por demônios, fazer coisas debaixo da possessão demoníaca por causa das escolhas erradas que fez, não é tão fácil como citar um texto, apesar dele ser o meu reima e ele fazer parte da minha vida. Dizer que há uma nova criatura é muito fácil, mas se convencer disso não é fácil. Então, o primeiro ponto da nossa noite: aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Não tem nada lá fora que valha o teu relacionamento com Deus. Não tem nada lá fora que seja caro o suficiente, que seja bom o suficiente para te tirar da presença de Deus. Não tem. Eu experimentei. Eu estive nas altas rodas e no mais profundo abismo dentro de favelas. Eu estive em festas nobres e em bagunça, nas biqueiras. Eu estive com gente importante e estive com a ralé. E eu não encontrei nada que fosse melhor do que Jesus. Então, não faça isso. Se você está aqui nesta noite, você está aqui porque Jesus te ama e escolheu você para uma vida diferente dessa. Então faça valer a pena. Continue conectado a essa videira. Continue bebendo desta água. Continue vivendo com Jesus. Outra coisa que eu gostaria muito de ter feito: escolhas diferentes. Escolhas diferentes. Sabe por quê? Porque na idade de vocês, eu tive a oportunidade de estar na igreja. Eu não fiz a escolha de estar, mas pessoas me levavam para a igreja. Pessoas me convidavam. Eu busquei Jesus em muitas outras religiões. Eu estive em seitas. Passei. Busquei. A família do lado da minha mãe, toda crente. Mas eu não quis escolher por aquilo. Sabe por quê? Porque aos meus olhos, naquele momento, era tudo muito chato.
O mundo brilhava mais. Era mais gostoso fazer o que eu queria. E sabe, num primeiro momento funcionou. Eu vivia a minha vida tranquilamente. Eu tinha uma vida boa. Eu tive profissão muito cedo. Comecei a trabalhar na política com menos de 16 anos. Em alguns anos eu já estava ali conectado naquele político, já para ter uma carreira futura. Conheci a pastora Vanusa com 17 anos. Ela era uma pessoa do bem, eu era uma pessoa do bem. E estava tudo certo. E aí eu olhava para os meus primos, que não podiam isso, não podiam aquilo, não podiam sair, não podiam ir para a balada, não podiam curtir, não podiam beber um pouquinho no Réveillon, não podiam dar uma namoradinha escondido. Ninguém faz isso aqui, graças a Deus, só tem crente aqui, aleluia. Não senti firmeza, Rafael. Não fiquei muito contente com a resposta. Sabe? Vocês entenderam onde eu quero chegar? Eu olhava para aquilo e eu falava assim: vocês são malucos. Vocês são doidos. Fazer tudo isso aí por causa de um livrinho? Porque alguém achou um livro no meio do deserto? Por causa de um cara que ninguém nem sabe se existiu? Não tem uma foto, não tem um vídeo, não tem nem o DNA do cara. E aí eu falava, e a desculpa é boa, né? Porque morreu e ressuscitou e não tem ossada. Ora, sabe por quê? Porque eu me achava muito inteligente. Eu era de exatas, lidava com eletrônica, com informática, quando informática não era essa maravilha que vocês têm aí no bolso. Tinha que colocar o computador na linha telefônica do pai escondida à meia-noite para poder ficar a noite inteira tentando conectar em alguma coisa para pagar um pulso só de telefone, que vocês nem sabem o que é isso, né? Pulso de telefone. Então eu achava que eu era o gás da coca. Meu pensamento era muito rápido. E estava dando certo. Eu estava ganhando dinheiro. Eu tinha uma vida tranquila financeiramente. Sempre me virei. Desde os 12, 13 anos eu já comecei a fazer os meus negócios. Para poder ter as coisas que eu queria. E estava dando tudo muito certo. Aí eu me casei com aquela loira linda que está lá. Está lá minha gatinha. E deu muito certo. A gente casou na igreja. A gente curtiu. Fomos para uma casa novinha. Tínhamos o nosso carrinho. Fazíamos as nossas viagens. A gente era até pai de pet. Pai e mãe de pet. A gente tinha a Babi. Tivemos vários animais ali enquanto não veio os outros animais. Ué, você não é um animal? A gente é tudo animal, gente. Enfim. Agora eu vou te dizer uma coisa. Às vezes a gente está fazendo coisas erradas que parecem certas. Às vezes a gente está tomando decisões erradas que parecem certas. Porque deixa eu te falar, alguém que bebe socialmente não parece muito errado. Alguém que fuma não parece muito errado. Alguém que frequenta à noite, sendo alguém independente, que tem as suas próprias finanças, não parece muito errado. Não parece errado eu ir na festa de um amigo que não é crente, aonde tem dança sensual, aonde tem bebida, aonde tem pegação, quarto escuro. Ninguém sabe o que é isso aqui, né? Que bom. Espero que não. Se alguém souber, faz um quiz aí.
Não parece errado, porque afinal de contas eu estou vivendo a minha própria vida. Então, às vezes o mundo não parece tão errado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu acho que o crente tem que parar de ser é tapado. Porque dizer que bebida não é bom, está errado. Dizer que sexo não é bom, está errado. Dizer que curtir a noite e ir em festas não é bom, está errado. E é por isso que o diabo gosta tanto de usar essas coisas. Porque é bom, mas vai destruir a sua vida. Porque tudo, entenda, tudo que o mundo lá fora te oferece tem um preço. Tem um ditado que os adultos gostam de falar, que você já deve ter ouvido por aí, que diz assim: não tem café de graça, não tem janta de graça, não tem almoço de graça. Quando alguém te convida para almoçar e paga teu almoço quando você é adulto, é porque alguma coisa ele está querendo de você. Algum assunto vai rolar ali, você tem alguma coisa para fornecer. Então, com o diabo funciona da mesma forma. Não tem prazer de graça. Entenda isso. O único que criou o prazer para sua satisfação foi Deus. Quando você faz as coisas debaixo da mão de Deus, aí você vai ter prazer que não vai te custar caro. Aí sim você vai ter prazer de graça, pela graça. Porque lá fora, tudo tem um preço. E não se engane, você pode não pagar ele imediatamente, mas é como um cartão de crédito. Eu acho que aqui não tem nenhuma criancinha que não sabe que quando passa aquele cartãozinho de plástico lá, no final do mês chega uma fatura para ser paga. Ninguém nunca comprou aquele jogo no cartão de crédito do pai, né? Achando que ninguém ia pagar, e depois veio a bronca no final do mês, né? Ninguém fez isso aqui, né? Sabe, queridos, depois desse tempo que parecia que estava tudo bem, e eu pensava: para que eu quero Deus? Tudo está indo bem na minha vida, para que eu preciso de Deus? Aí eu comecei a pagar a conta. Aí as faturas começaram a chegar. Aí as brigas começaram no meu casamento. Aí ficar fora de casa parecia mais legal que estar dentro de casa. Aí as drogas entraram na minha história. Cocaína, maconha, crack e outras que eu não lembro nem o nome. Aí o crime entrou na minha vida, cobrando a conta. Porque daí, como eu já não conseguia mais ganhar dinheiro licitamente, eu tinha que ganhar de forma ilícita para poder manter aquela busca. Porque daí, a partir da hora que o diabo começa a te cobrar a conta, aquelas coisas que eu estava falando que são boas, elas param de ser tão boas. Aí você já não sai mais porque você quer. Você sai porque existe um vazio tão grande dentro de você que você tem que sair. Tem um buraco negro que você tem que preencher. E você vai para a noite atrás de pessoas que estão com o mesmo buraco negro. E aí você se junta com essas pessoas e esse buraco fica ainda maior. Aí você já não bebe mais porque é prazeroso e você gosta do gosto. Você bebe porque você precisa amortecer o teu cérebro, para você não se olhar no espelho e descobrir quem você é. E aí você vai para as drogas. E aí as drogas começam a te consumir. Aí inverte. Não é mais você que usa a droga, mas é a droga que te usa. E através das drogas você vai acabar no crime. De N formas.
Homens e mulheres, não tem exceção. Enquanto eu era traficante, eu estive com muitas meninas que os pais chamavam de filhinhas, como vocês são chamadas aqui. Enquanto eu era traficante, eu judiei de muitos meninos que são chamados pelo pai de meu menino. Porque eles tinham uma conta a pagar também. E aí o diabo começa a usar um contra o outro. E aí acontece aquilo que você viu ali. Sabe, querido? E não tem história legal. Quem conhece aí um criminoso legal? Quem já ouviu falar de um criminoso legal? Criminoso, vai lá no programa de entrevista e aí o cara fala, olha que criminoso legal. Ele é criminoso, mas ele é legal. Quem conhece um traficante aí com 90 anos que viveu a vida no tráfico? Quem conhece uma prostituta que tem a vida ajustada? Não existe. É uma utopia. Porque a vida daqueles que se entregam para os prazeres do mundo, ela é curta. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Já se perguntou por que o destruir vem depois do matar? Escolhas eternas. Porque as tuas escolhas vão tirar a tua vida aqui na terra, mas a destruição vai te levar para um sofrimento eterno, longe de Jesus. E não se engane, o problema do inferno não é a dor, é a falta da presença de Deus. Sabe? Consegue entender isso? Por pior que a sua vida seja, ou por pior que você ache que a sua vida seja, mesmo no mundo caótico, mesmo você tendo vontade de tirar a própria vida, mesmo você não tendo nada do que você quer, mesmo você tendo sido abusado, ou os teus pais não te darem importância, ou a tua família não te reconhecer pelo que você é, mesmo que a sua vida pareça um inferno, aqui você ainda sente a presença de Deus, porque ela é manifesta por aqueles que o adoram. Você nunca vai conseguir viver nessa terra uma vida sem estar próximo da presença de Deus de alguma forma. Eu sei, eu tive no inferno, aqui na terra, eu conheci o inferno aqui na terra, mas sempre eu me lembro de uma noite em que nós estávamos ali, usando crack juntos numa biqueira, combinando para fazer um assalto a banco. E nós já estávamos ali, criando uma facção, para ver quem matava quem depois do assalto, para ficar com todo o dinheiro. E aí começamos aquela discussão ali, que nem não era uma discussão tão fervorosa quanto a do Rian e da Rayane, mas era quase. E aí se levanta alguém lá do meio. Fala, peraí, vamos parar com essa bagunça aqui dentro da minha casa. É uma boca de fumo, mas é minha casa. Arrancou um livrinho, Minuto de Sabedoria. Sabe o que é o Minuto de Sabedoria? É o livro de Provérbios. Eles pegam o livro de Provérbios e deram o nome de Minuto de Sabedoria, e está lá todos os provérbios da Bíblia lá. E ele arrancou aquilo e abriu, peraí que nós vamos ler um provérbio agora. Filho de crente, desviado, miserável. Leu aquele provérbio, parou a confusão, aí a gente virou tão amigo, fumou tanto que nem fomos fazer aquele assalto a banco. Olha só o que escolhas fazem. Aquele homem
naquela noite, depois que todos foram embora e nós ficamos juntos, nós saímos juntos. E ele salvou a minha vida. Porque um daqueles homens que estavam lá dentro daquela casa queriam me matar. E foram atrás de mim depois. E ele tirou a arma da mão daquela pessoa para não me matar. Anos depois, eu me converti. E 1 ano depois de convertido, eu voltei naquela casa. E eu estendi a mão para ele. Hoje ele é um membro da Alcance Curitiba. Escolhas eternas. Mesmo naquela loucura, ele conseguiu buscar Deus naquele momento. E aquilo fez diferença na vida dele. Porque a semente que foi plantada ali, frutificou em mim. E depois ele foi abençoado por isso. Então, querido, por favor, faça escolhas diferentes das minhas. Faça escolhas diferentes das minhas. Você ainda pode. Ah, pastor, você não conhece a minha vida. Não tem problema, ainda dá tempo. Se você está aqui, não está tão ruim a coisa. Faça escolhas diferentes na sua vida. Valorize o que você tem. Quem lembra do louvorzinho lá? Quero que valorize o que você tem. Valorize. Sabe por quê? E aí é o que mais me assusta. Mas como isso me assusta? Porque nós temos algo tão precioso, tão poderoso, que habita em nós, que nos direciona, e a gente está preocupado com qual é o próximo telefone que a gente vai comprar. Sabe, tire tempo para pensar o quanto você é importante, a ponto de um Deus querer morar dentro de você. Você consegue mensurar isso? Eu não sei você, mas a minha cabeça é louco demais, gente. É louco demais. O cara criou todo o universo. Tudo que a gente conhece, o que a gente não conhece, foi ele que criou. E aí um dia ele parou assim, depois de criar a gente, olhou e falou: quer saber? Eu vou morar nesse cara aí. Pensa que todo o universo é dele. Tudo que conhecemos e o que não conhecemos é dele. Mas ele escolheu estar com você. Tá bom para você? Quando você estiver se sentindo insignificante, lembra disso. É assim que eu consigo levantar todas as manhãs. Então, fica aí com o ponto 2. Ponto 1, qual era? Aproveite ter conhecido Jesus nessa época. Faça valer a pena. Ponto 2, faça escolhas diferentes do que as escolhas erradas que você vê nós fazendo. As escolhas que nós fizemos. Ou às vezes você vê pessoas ao seu redor fazendo escolhas erradas. Você tem a oportunidade de fazer a escolha certa. E 3, e essa não podia deixar de faltar na mensagem de um evangelista: o melhor caminho vai ser sempre Jesus. Sabe, querido, não tem discussão. Ai, mas eu tenho vergonha. Ai, mas lá na minha faculdade, lá na minha escola, só tem gente que não é crente. Puxa, é tão difícil, eles tiram sarro de mim. Os meus amigos lá do condomínio, ninguém é crente, é um pega-pega. De vez em quando eu tenho que dar uns beijinhos para fazer de conta que eu estou no meio deles.
Eu não posso, né? Eu não vou dar conta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa dar conta. Se você escolher por Jesus, o resto todo quem vai fazer é Ele. Não é o seu papel. É o papel dEle. Experimenta. Faça o desafio. Eu fiz. Um final de semana, já estava andando com algumas pessoas da igreja, minha família desesperada, pedindo ajuda. Eu tinha chegado no fundo do poço, e aí quando as pessoas disseram que do fundo do poço não passava, eu achei uma portinha, nela estava escrito abismo, e eu abri e me joguei. Não tinha mais nada que eu não pudesse, não tinha mais nada ilícito para mim, não tinha mais nada difícil. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer aquilo? Vamos. Vai pensando aí na sua cabecinha que eu não quero dar ideia. Mas a coisa era feia, cara. Era muito feia. Feia a ponto de eu ter nojo, raiva, ódio de mim mesmo. Feia a ponto de eu estar fazendo sem entender por que eu estava fazendo. Feia a ponto de eu não respeitar mais ninguém ao meu redor. Ninguém. Feia a ponto das pessoas que andavam comigo ter medo de mim. Quem já leu aí sobre a passagem do Gagareno? Era mais ou menos por aí. A pastora Vanusa está ali, não me deixa mentir sozinho. É que você mente comigo, amor? O melhor caminho vai ser sempre Jesus. Eles estavam ali naquela insistência. Eu falava, olha, eu vou para a igreja, porque ele vinha me buscar, eu ia na célula, eu ia na igreja, mas não entendia nada daquilo. O pastor falava, eu só ouvia assim, blá, 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 o blá ali do pastor de vocês. Quem conhece o personagem que o pastor de vocês faz? Vocês não conhecem? Encomenda, irmão, vocês vão amar. Jesus! Eu chegava na igreja, eu estava endemoniado. Eu não tinha prazer naquilo. Mas aí a Vanusa ficava mais calma, deixava eu ver o Alan. A minha mãe estava doente, ficava mais calma. Então, de vez em quando eu ia lá com eles. E aí um dia arrumaram um tal de um retiro lá, um encontro com Deus para mim. E aí eu falei, eu não vou nesse negócio de crente. Esses crentes são tudo doido. Tal do ex que eu te digo, quem já viu essa parte da crentice? Eis que eu te digo. Aí, mas era caixão. Eu ia na célula. Aí o meu pré-célula era assim: eu parava num boteco, tomava umas cachaça, fumava uns baseados e ia para a célula. Vai entender o que, o miserável, né? Depois de um troço desse. Aí entrava na célula, já encostava o irmão e falava assim: cara, sonhei com você. Sonhei que você estava tão bonito. Sonhei que você pregava a palavra. Pregava até para adolescente. Não, brincadeira. E toda célula tinha alguma coisa, irmão. Aí teve uma que assim, aquela não teve jeito. Eu estava muito desesperado. A Vanusa, acho que tinha me proibido de ver o Alan naqueles dias. Eu tinha combinado de buscar ele. Quando eu fui buscar, ela não deixou. Era uma coisa assim. E aí eu peguei, mas cheguei na célula assim, virado, né? Saí do trabalho, bebi todas, passei a tarde inteira bebendo, e fumei um monte, usei droga, e aí eu não sei como que aquele miserável me achou lá onde eu estava e me levou para a célula. E aí eu estou lá bem quietinho na célula, né? Com uma raiva, mas político, né? Tinha que equilibrar as coisas. Para poder ter o resto, eu tinha que fazer aquilo ali. Aí chegou o pastor da igreja na célula. Era uma outra igreja, não era essa aqui. Claro, nessa aqui essas coisas não acontecem. Aí o pastor chegou, olhou para mim daquele jeito. Devem ter contado para ele, né? E mesmo assim, aquele pastor veio para mim, sentou do meu lado, me abraçou e falou: ô varão, sabe o que eu vejo? Eu vejo você
servindo a Deus. Tua esposa vai voltar para você e vai se converter. Vocês vão ter mais um filho. Você vai ser pastor. Aliás, você vai ser pastor de pastores, líder de líderes. E você vai pregar. Você vai viajar de avião, você vai pregar, você vai nos lugares pregar. Eu, Acabou a célula, aí meu líder chegou ali, né? O rapaz que era líder da célula, descobre para mim o que esse pastor está usando aí, que é melhor do que o que eu uso, porque ele não está certo da ideia, não. Ele falou umas coisas aqui para mim, que, cara, eu já te falei, eu venho aí porque você fez um acordo lá com a minha mãe, eles estão bem, eu estou bem. Mas, mano, esse negócio de Bíblia, né? Não, cara, vamos fazer assim, ó. Vai para o retiro. Se não acontecer nada lá no retiro, você está liberado. Não vou mais te encher o saco. Falei, fechou então. Fui para o retiro. A ida para o retiro foi um caso à parte, né? A próxima vez que eu vim pregar aqui, eu conto. Sentiu a pressão, né? Como é que é? Aí eu, não, vou ter que voltar para contar, né? Mas foi uma batalha. Quem já foi num retiro parecido com o encontro com Deus aí? Então, você já sabe. Foi uma batalha, né? Consegui, no final da batalha, consegui chegar no retiro brabo, né? Assim, revoltado, né? Os caras foram me buscar na minha casa, mandaram um cara dessa altura para me buscar na minha casa. O cara desceu e falou, o tio mandou eu vir te buscar. Eu falei, inclusive eu estava até te esperando, né? Porque vai falar o que para um cara desse? Cheguei no retiro, estava lá, aquelas doideiras todas dos crentes lá, letra de fogo queimando, e nego girando, e louvor, e eu, meu Deus, que isso, né? Aí fui para a primeira palavra, no outro dia de manhã voltei, mas ali eu já estava sentindo alguma coisa diferente, mas tinha um problema que é algo que eu não contei para vocês. Depois de buscar a Deus e não encontrar, eu parei de acreditar nele. Para mim ele não existia. Literalmente. Cara, isso é loucura. Já fui só nego safado, já fui num monte de lugar, só nego querendo meu dinheiro, só nego querendo me controlar. Não tem nada disso, não tem nada desse negócio de Deus. Deus é uma consciência coletiva, Deus é um extraterrestre. Deus, né? Coisas que é mais difícil de acreditar do que acreditar no próprio Deus. E eu estou lá olhando para aquilo tudo e dizendo assim, cara, mas será que esses caras têm alguma coisa de diferente? Porque tinha uma paz, tinha uma coisa diferente naquele lugar lá. Eu não sabia o que era por causa da gritaria, mas tinha uma coisa diferente. E aí, de tarde, um dos pastores, aquele maluco, estava chapado lá na célula, chegou para mim e falou assim, cara, não vai dormir não. Olha que bosque mais lindo aí. Odiava mato. Nossa. Olha que bosque mais lindo aí. Acha um lugar aí, vai falar com Deus. Vamos lá, né? Sentei num troco. Não tinha celular naquela época, né, irmão? 15 anos atrás, celular era só os numerozinhos. Tinha um joguinho no celular, nada. Pensa numa vida chata. E aí me deu um estalo. Eu já não gostava mais de mim mesmo. Eu tinha tentado me matar. Eu já não estava mais satisfeito em estar aqui nessa terra. Não fazia mais sentido para mim. Eu falei, vai que esses caras têm razão. Ajoelhei. E aí eu fiz a primeira oração verdadeira da minha vida. Falei, olha, cara, se você existe mesmo de verdade, eu estou aqui
só pensando em voltar lá. E hoje eu falo com essas palavras, irmão, mas pensa que eu falava só gíria. Você não ia entender se eu falasse aqui. Para fumar mais uma. E eu não dou mais conta disso. E se você me curar, se você existe me curar, eu vou fazer o que esses crentes aí estão dizendo que eu vou fazer. Você vai ter, eu vou te dar essa liberdade. Deixa eu falar para você. Não aceite viver debaixo da sombra espiritual de ninguém. Não aceite viver pelas experiências das outras pessoas. Porque enquanto você não tiver uma experiência real com Jesus, você não vai saber quem é Ele. Mas a hora que você encontrar esse Jesus, não tem como a sua vida continuar a mesma. Naquele momento, o mundo acabou. Não existia mais mundo. Eu estava sozinho naquele tronco. E alguém me colocou no colo como se fosse uma criança. E ele me disse: tá bom. Simples assim. Eu vou fazer o que você quer. E eu saí dali, 10 anos nas drogas, 5 anos no crack. Sabe esses caras que você vê no sinaleiro, pedindo uma moedinha? Eu não fazia isso porque eu era esperto, que eu conseguia dinheiro fácil. Mas era igualzinho eles, magro, raquítico, parecia um esqueleto, e só andava atrás do crack. Por 5 anos eu usei crack todos os dias. Eu voltei para minha casa aquele dia. E eu não sei o que é síndrome de abstinência. Eu não tive isso. Eu fui curado instantaneamente do meu vício por drogas. Sabe, mas tinha uma coisa que pegava, tinha uma culpa dentro de mim, por todas as coisas ruins que eu tinha feito. Para mim não ficar aqui numerando o que eu fiz, lá na Bíblia é fácil de você entender. Eu quebrei os 10 mandamentos. De várias formas. Várias vezes. E eu achava que não tinha restauração para a minha vida. Eu achava que não tinha mais como eu ser perdoado. Nem por Deus, nem por ninguém. Imagina o meu desespero de descobrir que Deus existia, mas achar que eu não tinha perdão. E aí ele fechou, ele falou: olha, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. Aí estava escrito assim lá, ó. Eu nunca tinha aberto a Bíblia. Abri umas vezes na igreja, um dia o irmão me cutucou e falou: vira a Bíblia, está de ponta cabeça. Assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Pensa eu, sujo do jeito que eu era, Deus fez algo novo. Imagina com você, que já é limpinho, cheirosinho e bonitinho. Imagina o que Deus tem reservado para vocês. Imagine o que Ele quer fazer em vocês e através de vocês. Imagina a vida que você pode ter se você levar isso aqui a sério. Se você praticar as coisas que você ouve aqui. Se você tomar as decisões corretas durante a sua vida. Imagine o que você pode ser. Sabe, querido, não é uma utopia. Não estamos falando de uma vida perfeitinha, que não vai ter problema, que não vai ter doença, que não vai ter falta de dinheiro, não vai ter briga. Mas com Ele presente, essas coisas deixam de ter valor.
Sabe, querido, não importa o que aconteça no meu dia, não importa quantas frustrações eu passo, eu não me lembro mais do álcool, das drogas, da prostituição, e eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu me lembro, o meu Redentor vive e está me esperando na eternidade. É disso que eu estou falando. E no outro dia eu levanto como um leão, e não importa o que esteja me esperando, eu digo, eu vou vencer. Eu vou passar por isso. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com a pastora Vanusa. Primeira vez que nós fomos viajar de avião. E aí nós entramos, sentamos, o avião decolou, tudo novidade, tudo alegria. Quando chega no Rio de Janeiro, o piloto, plim blom. Atenção, senhores passageiros, estamos com um problema no trem de pouso. Por isso vamos trocar de aeroporto para uma pista maior. Só faltou ele dizer, para ver se lá dá certo. Porque se está com problema no trem de pouso, que diferença vai fazer o aeroporto, né? E ele ficou em cima daquele aeroporto, dando volta. E aí ele ia para a pista e ele dava outra volta. Ele ia para a pista e ele dava outra volta. E eu só lembrando de São Paulo, do voo da TAM. E aí o povo já começou a ficar inquieto dentro do avião. A Vanusa começou a ficar inquieta, porque era o primeiro voo dela. E eu me lembro que eu botei a mão nela e falei assim, deixa eu te dizer uma coisa. Esse avião não vai cair. E se cair, nós não vamos morrer. E se nós morrermos, nós vamos para o céu. E Deus vai cuidar dos nossos filhos. Então, não precisa entrar em pânico. E eu fiquei numa paz. Ela está ali, ó. Ela pode confirmar. Eu fiquei tão tranquilo. Passaram-se alguns minutos e aquele avião desceu. E eu olhei para ela e falei, está vendo? Quando você sabe quem você é, quem vive em você e quem está te esperando na eternidade, não tem problema. Nada vai dar errado. E mesmo que dê, você vai enfrentar de cabeça erguida. Amém? Romanos 13, versículo 11 ao 14, diz assim, ó. E digo isso a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Sabe, queridos, existe uma palavra que tem que estar na nossa boca diariamente. Essa palavra é arrependimento. Ninguém aqui, ninguém sobre a terra hoje está apto a viver sequer um dia sem pecado. Nós pecamos quando pensamos mal de outra pessoa, nós pecamos quando mentimos, nós pecamos quando nos deixamos levar pelos desejos da carne. Obrigado, filho. Nós pecamos. E não tem escapatória, não tem para bom, não tem santão. Deixa eu contar um segredo para vocês, o pastor Luciano peca. Vocês sabiam? Pior, o pastor Rafael peca. Todos nós pecamos, eu peco, vocês pecam, todos nós pecamos. Mas uma das coisas que eu mais gosto de ouvir
é que Davi era o homem segundo o coração de Deus, não porque não pecava, mas porque era rápido em se arrepender. Então não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que foi que você fez, não importa, se você se arrepender, Ele te aceita de volta. E Ele te conduz por um novo caminho. E Ele faz uma nova criatura ser verdade na sua vida de novo. Só que o diabo, ele vai ficar te dizendo que isso é mentira, que você não pode ser renovado, que agora que você pecou, você tem que escarfuchar na lama, agora você tem que continuar pecando, você tem que continuar se afundando. Agora já fiz isso mesmo, já beijei e vou fazer o resto. Já roubei, vou pegar mais. Já xinguei, vou meter a mão na cara. Esse é o plano do diabo. Mas não é o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida é que você tenha uma vida plena. Que você seja revestido de glória todos os dias. E talvez vocês ainda não consigam compreender o que significa viver revestido da glória do Pai. E esse é o mais magnífico de tudo. É para você que Ele quer dar isso. É para você. Você não precisa entender, você só precisa aceitar. Sabe, eu sei que se eu estivesse dando um iPhone 14 aqui, ia faltar nego para pular aqui na frente e dizer eu quero. Mas esta noite eu quero oferecer para você arrependimento. Sabe, eu quero te convidar para você sair aí do seu lugar e vir aqui para frente. E nós vamos juntos nos arrepender diante de Deus dos nossos pecados. E começar de novo. Do zero, mais uma vez. E amanhã, se for necessário, a gente faz isso tudo de novo. E a gente vai poder fazer isso enquanto houver um sopro de vida. O importante é você ter o temor do Senhor e entender que sem Ele você não consegue. Sem Ele é impossível. Sem Ele, você vai ser dominado o tempo inteiro. E é onde vem o sentimento de morte, a vontade de morrer. É onde vem a vontade de se cortar. É onde vem a depressão. É onde vem o desespero. Aonde Jesus não está, Satanás está livre para fazer o que quer. Se você quer essa noite receber essa graça e se arrepender diante de Deus, você pode sair do seu lugar, vir aqui para frente, ou você pode ajoelhar aí mesmo onde você está, ou você pode andar pela igreja, ou você pode fazer o que você quiser. Quer deitar no chão, deita, mas faça alguma coisa diante dele. Diz: eu estou arrependido. Eu quero viver uma vida santa, eu quero viver uma vida pela sua glória. Eu quero estar contigo. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero transbordar do teu Espírito Santo. Oh, papai, nessa noite, Senhor, nós nos arrependemos diante de Ti. Entregamos aos pés da cruz do Seu Filho Jesus todos os nossos pecados, as nossas fraquezas, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos tira da Tua presença, que entristece o Teu Espírito, nós entregamos. E nós pedimos: Espírito Santo, capacita-nos para viver uma vida reta e justa, e para fazer estas escolhas eternas da maneira correta, direcionados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos viver a Sua vontade para as nossas vidas, e queremos estar contigo na glória, queremos estar contigo na eternidade. Então transforma as nossas vidas dia a dia.
Confronta-nos nos nossos pecados, nas nossas mazelas, nos nossos erros. E nós clamamos, Espírito Santo, não se afaste de nós, não nos tire a tua presença. Oh, Espírito Santo. Fala com Ele, querido. Fala do teu jeito. Não tem jeito certo, é o jeito que você consegue fazer. Talvez você está aqui nessa noite e você foi convidado para estar aqui, você nem sabe do que eu estou falando. Bate um papo com Ele aí do teu jeito. Se deixa levar. Experimenta, mesmo que você não entenda ou que você não acredite, se deixa levar. Sente a presença dele nesse lugar. Oh Pai, visita, Senhor, cada um. Visita, Senhor, cada oração que está sendo feita. Renova, Senhor. Renova os teus servos. Em nome de Jesus eu repreendo todo demônio do inferno que tenta tirar a paz dos nossos adolescentes. Eu repreendo todo demônio que traz tristeza, que traz medo, angústia. Todo demônio que diz que eles não são aceitos, que eles não pertencem a esse lugar, bate em retirada em nome de Jesus. Declaramos a salvação do Senhor sobre todos eles nesta noite. Ó Pai, eu clamo que o Senhor envie anjos neste lugar, anjos de guerra, anjos de batalha, e que nenhum demônio possa se aproveitar da inocência dos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, ouve do céu a nossa oração e toca. Pai, eu peço a Deus que cada um deles possa ter uma experiência contigo, de acordo com a sua vontade, mas que eles possam, ó Pai, não carregar apenas histórias que ouviram, mas falar de coisas que viveram, de coisas que ouviram, que viram, que sonharam, que sentiram. Traz, ó Espírito Santo, de acordo com a tua vontade, uma experiência profunda contigo para cada um deles. Profeticamente, nesta noite eu declaro em nome de Jesus, que ninguém que está hoje debaixo deste teto se perderá ou se afastará dos caminhos do Senhor. Libera dons, Espírito Santo. Direciona ministérios agora em nome de Jesus. Levanta os teus guerreiros. Levanta as tuas guerreiras. Dá sabedoria e discernimento para aqueles que daqui sairão mestres. Dá revelação para daqueles que daqui sairão profetas. Dá amor para daqueles que daqui sairão pastores. Ó Senhor, põe compaixão em cada evangelista que está aqui nesta noite. E transforma a natureza de cada um deles. E que eles possam transbordar o teu Espírito durante todos os dias de suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.